gente sabe que vai. Como que tá aí, João? Tá bom? Então, a gente vai encerrar aí. Mandaram dúvidas aqui? Então, vamos lá, vamos ver. Vamos começar para as dúvidas. Espera aí. Deixa eu abrir. Eu não aproveita para beber uma água. A beber a água. Vamos lá. Vamos ver quem está acompanhando a gente aqui. Bom, a Cristiane mandou para a gente assim. Doutora, eu tinha certeza que as pipas iam começar a aparecer, pois além do uso indiscriminado, creio eu que ela está falando do Ozempic, tinham muitos médicos também receitando de uma forma indiscriminada. Sim, a gente sabe disso, gente, né? Assim, pra gente que não precisa, pra gente que tá num sobrepeso ali, que só seguindo bem uma dieta ia ficar super bem. Eu falo assim, às vezes eu tenho uma massa, eu falo assim, gente, essa pessoa tá querendo isso, ela fazendo uns polichinelos, quer dizer, e fechando a boquinha só um pouquinho, não precisava tudo isso, né? Mas ela quer aquilo que é o simples, que é a canetada. Outra, a gente sabe que existe sim um lobby, né, farmacêutico por trás disso tudo. É muito interessante você prescrever uma medicação de R$1.000 pro laboratório, para o governo e para tudo mais. A gente pode entrar numa seara muito sombria aqui. Exatamente. E aqueles que, por exemplo, estão ofertando isso por motivos que ainda são off-label. Por exemplo, para baixar a gordura corporal em fisiculturistas. Para baixar a taxa de gordura, mesmo uma pessoa que não tem sobrepeso. Então, tudo isso tem que ser muito medido, não é você tomar... Às vezes, tem que saber quanto estão suas enzimas, se você tem contraindicação, porque, por exemplo, alguns carcinomas de tireoide, né, o tipo medular, neoplasias tipo NEM2, exatamente. Às vezes, tem na família neuroendócrina, né? E, assim, a pessoa nem se toca disso e ela não pode ser uma usuária. E tem que acompanhar a lipase, amilase, outros marcadores que a gente fala, para calcitonina, fazer um ultrassom por causa da pancreatite, ultrassom da tireoide, ultrassom do pâncreas, e acompanhando. Não pode usar indiscriminadamente. Então, assim, eu, de modo algum, eu tenho certeza que o consumo não vai cair, tá? Mas existem médicos que estão fazendo aplicação na própria clínica e cobrando por isso, sendo que se você está bem orientada, você sai do endócrino ou do médico que está bem treinado para isso, por que eu não te confio a caneta? Suelen, você é adulta. Exato. Se eu te falar, Suelen, você vai tomar 0,25, eu vou te ensinar a rodar a caneta até o 0,25, ou então a gente, por exemplo, tem muita gente que não entende que entre o 0,25 e o 0,5 tem subdoses, não tem? E às vezes se eu aumentar o 0,25 para o 0,5 para você, eu estou dobrando sua dose. E você pode não ficar bem com isso. Sim. Então, eu tenho que, às vezes, subir para um 0,33, a gente vai ter que contar esses cliques para a gente entrar numa metade de tratamento, a ver sua resposta e poder aumentar depois. Então, não é assim, primeira semana 0,25, segunda semana 0,5, terceira semana 1. Aí começa, a próxima semana a partir 1, até aí que é para o Wegovy, né? Sim. Aí vamos aumentando até chegar no 2,4. Vão ter pacientes que nunca vão conseguir chegar no 2,4. Então, é isso que eles precisam entender. Por isso que é importante entender. O acompanhamento. Exatamente. Né? Essa é a importância de ter alguém controlando, de ter alguém monitorando. Ninguém aqui está falando, mas é assim, é colocar uma arma em cima da mesa e deixar pacientes com tendências suicidas ou crianças brincando em volta da mesa. Sim. Porque não é uma medicação isenta de riscos. Tava muito fácil, né? Vou comprar todos. Não, eu estava na Droga Raia um dia... Né? E eu tava lá para comprar um colírio. Então, eu precisei entrar na fila mesmo, porque o colírio tem antibiótico, precisava aprontar. Tava uma família de 4 mulheres. E as 4 pedindo, porque você tá tomando, então quanto você tá tomando? Quanto você tá tomando? Vamos pedir gente, 4 caixas. Tá dividindo em 3 vezes no cartão. Vamos comprar, vamos aproveitar, já leva 2 caixas. Parecia que tava... Sabe aquela promoção do calçadão, assim, ó? Leve 2 caixas, tá dividindo. Passeando, eu parada, eu não podia falar nada. Só que por até porque é uma decisão delas, né? Não, como eu não podia interferir. Né? Assim, mas eu tava assim, tava engasgado aquilo, e eu tava olhando aquela fila. E poderia ainda
acontecer de se interferir, a pessoa ainda fica brava. Fica né? brava. Gerar um E atrito, achar que uma você confusão. tá querendo, então, o que pode estar Isso. acontecendo também é do pessoal tá achando que é um lobby médico, então, para passar em consulta com a gente, pra gente precisar da receita. Gente, Não, é só para evitar não é. problemas futuros, né? Não é. A gente sabe que tem muitos, né? Muitos Tem. Sabe por quê? problemas. Porque alguém, inevitavelmente, vai perguntar se acontece uma fatalidade, como já aconteceu, internações, mas quem que te orientou a passar isso? Foi O vizinho. Sei, foi o vizinho, Então, assim, mas o doutor também não falou nada, entendeu? Uhum. Eu passei nele e comentei que eu tava tomando, ele deve ter achado que eu tava acompanhando com outra pessoa, e E passou. passou. Ó, o nosso doutor Gabriel Ai, mandou Gabi, uma pergunta tá pra sempre junto. gente. Qual o papel da família no tratamento da obesidade? O papel da família eu digo sempre assim, que o papel da família é algo que é muito importante, porque a família, querendo ou não, ela é um apoio emocional Claro para que o é. paciente, né? Então, o papel da família é muito importante, porque ela é o suporte, ela é a base, ela é quem está ali com esse paciente no dia a dia, então ela sabe das dores, eu digo assim que ela é primordial, porque ela é o papel de acolhimento. Sim. Antes de nós, profissionais da Uhum. saúde, a família, ela tá ali para sustentar esse paciente. É lógico que a gente não tem como delegar tudo para eles, para a Não. família, mas a família, ela é um papel importante, né? Ela é um papel, assim, que ela vai escutar, ela vai, por mais que às vezes a gente sabe que tem famílias que atrapalham o processo do paciente. E às vezes é momento até de dar um chega assim, pra não lá. é que Um não é distanciamento. um divórcio, mas assim, ó, um chega pra lá para poder você viver aquele momento Isso. e depois Exatamente. deixar a família aproximar de novo. Exato. É. Mas é um papel muito importante. Até, como foi o Gabriel que perguntou, eu estava lendo até essa semana, estudando, e fala, né, do papel da família, realmente, quando ela vai, o paciente, ele está passando por esse processo de dieta, enfim, então, Sim. de chamar esse paciente para entender a questão ali da alimentação, como que ocorre, diminuir a questão de saída para restaurante, para lugares que você sabe que pedir, né, fazer pedidos de comida, então vamos Mudar pedir o mais, ambiente, né? Se vamos tinha mudar esse aquele ambiente, hábito, tentar trocar o hábito. fazer mais né? comida em casa, reduzir Sim. um pouco, isso tudo, a família em conjunto, ela vai conversando, entendendo a questão da alimentação, Sim. tirar um pouco de industrializado, então a família mesmo, ela começar a ter essa consciência E são do essas que é pequenas bom. mudanças que o pessoal acha que é muito que é pequeno, drástica. mas a gente acaba pequena. enchendo um copo de várias gotas, né? Exatamente. Então, Dia após dia, dia após ele dia. vai transbordar uma hora, Agora, né? Ninguém vai conseguir não, aguentar tanto tempo não. assim. Então, Eu tenho paciente também que não, um exemplo aqui, eu tenho um paciente que ele não, uma vez ele chegou para mim e falou assim, Sueli, na minha família a gente não tinha cultura de comer frutas e verduras, enfim, um dia eu experimentei mamão, ninguém comia, todo mundo amou, por que eu não comi isso antes? Então, é muito importante também a família, quando tem criança, eu sempre falo, quando eu atendo pacientes que estão em processo de tratamento, qual é o valor que você está passando para o teu filho? Sim. Porque isso a gente já tem que começar a cuidar desde aqui. Então, o que você oferece para o teu filho? Como que está essa relação tua com o teu filho? Não que você vai privar uma criança de comer tudo, mas a educação vai alimentar até além, né, Sueli? Assim, começa a em própria casa. mãe que Sim. deseja engravidar, ela se preocupar com o que ela está ingerindo durante a gravidez, porque Exato. isso vai influenciar o filho dela. O feto o é feto. influenciado por tudo que ela come. Se ela comer tranqueira, ai, mas eu tô com vontade. Peraí, você está passando a tranqueira pro seu filho também. E a gente Exatamente. sabe que tem uma correlação com Sim, isso. Tem. Com o paladar da criança depois, com síndrome metabólica, a criança já pode nascer além do peso, etc e tal. Então, assim, eu falo que no momento que você decide engravidar, não é só, você está pensando na sua gestação, você tem que pensar do que você está se alimentando, você você tá está gerando. alimentando eu falo meu simbionte, eu falo assim, né? Eu chamava o Henrique de simbionte. Falei, o meu alien, o segundo passageiro, porque tudo que eu comia se refletia nele. Hoje em dia tem por exemplo, uma vertente da obstetrícia que diz assim que é saudável tomar um certo pouco de bebida alcoólica por dia.
Gente, quando eu sou muito old school, já tô formada há muito tempo. Eu acho assim, engravidou, por que você quer beber nesses 9 meses? 9 meses, né? Você sabendo que o álcool, mesmo em pequenas quantidades, vai passar para a criança, entendeu? E por quê? E tem aquela questão também quando a pessoa fala assim, mas o meu filho, ele não consegue, ele come isso aqui, ele gosta dessa bolacha tal, que é, né, enfim. Aí eu falo, mas quem apresentou isso para ele? Exatamente. Porque tem alguém que apresentou. Ele não foi lá no mercado e comprou isso. E ele não compra. Se você sumir, você pode escutar 2, 3 dias de esperneada, tal, não sei o quê. Mas se você mantiver sua postura firme, ele não vai sair para comprar. Então, é igual o cachorro obeso. Eu falo, gente, o cachorro obeso não está comendo ração sozinho, nem está comprando a ração dele. Não assaltou o saco de ração. Ele não foi lá sozinho, pegou o saco. Às vezes acontece. Às vezes, sim. Você esqueceu, né? Ele estava com muita fome, mas caiu. também esqueceu de dar comida pro cachorro. Ou até mesmo pro gato. Qualquer um animalzinho aí, ele não vai comer sozinho. Não vai. Tem uma pergunta aqui. Tá com letras e números, então não sei quem é a pessoa. Que tá perguntando que dica que você dá para auxiliar na mudança de comportamento familiar? Isso é uma questão assim que quando dicas tem que entender todo o contexto dessa família. Sim. Mas vai lá, vamos generalizar. Se for essa pessoa ou se alguém estiver passando por uma questão de obesidade ali. Sim. Conversar. O diálogo, eu acho que é primordial nessa fase. Sim. O que não tá legal, o que eu tô vendo que tá impactando. Fazer, a pessoa tem dificuldade em fazer atividade física. Então, conversar também com essa pessoa, que estratégia, o que a gente pode ver. Tem tanta atividade física hoje em dia. Fazer. Basquete, enfim, tem várias coisas. Danças, hoje foi provado a dança. Não gosto de musculação, então vamos ver outra coisa, beach tênis, dança, enfim. Questão relacionada à comida. Gente, as pessoas vão no mercado, elas não fazem listas. E aí elas começam a pegar tudo. Passear pelas gôndolas. Aí elas olham e vão pegando coisas que não tem necessidade. E o pior, que eu falo, o pior horário de ir ao supermercado é quando você tá com fome. Com fome. Você tem que ir quando você já almoçou, já jantou. Já e aí tá você já vai meio... com aquela meia versão, assim, eu vou comprar só o que é necessário. E eu acho o lance da lista essencial, porque você não compra fora daquilo que você realmente precisa. Eu tenho feito o seguinte, como eu tô sempre ocupada, eu tenho delegado para me auxiliar fazer a compra, porque se a gente vai passear lá, eu e meu filho, a gente é bem chocólatra, a gente acaba voltando com metade das coisas metade que era da lista que a gente esqueceu. Isso. E a outra metade... Porque focou em outra coisa. Focamos em besteira. Focamos em besteira, aquele chocotofe que eu vou falar, realmente é meu fraco. Tanto que eu falo, nem compre. Não compre, porque se não comprar, eu não vou sair daqui para dirigir para comprar. Exato. Aí eu vou abrir, eu vou ficar frustrada, sim, eu queria abrir, mas vi que não tem. Tá, vai passar aquele momento, aí eu vou comer uma coisa mais saudável, que cabia ali naquele momento. Pronto. Então, primeiro, não compre, não faça, ou então delegue para outra pessoa fazer a compra. E essa questão de sentar realmente, se for a questão ali dela de comportamento alimentar, ou que a pessoa não tem, não come de forma saudável, enfim, mas estruturar isso com a família. Olha, vamos sentar aqui hoje, gerenciar a nossa comida da semana, fazer tudo em família. Então, já vamos preparar a comida da semana, ir ao mercado, deixar a lista. Uma coisa que eu acho legal, não sei se você fala isso. Por exemplo, às vezes a pessoa não está podendo comer macarronada. Sim. Mas vai ter macarronada de domingo. Tá, ok. Eu sempre falo assim, faz o macarrão separado do molho, não faz aquilo já junto. Porque aí você consegue controlar. Por exemplo, se era um negócio com carne ou com queijo, a pessoa consegue colocar, por exemplo, pouco macarrão e colocar mais do outro que era mais proteico. Em vez de dar logo aquelas 2 pegadas do macarrão e comer tudo errado. Então, assim, ele vai comer as 2 coisas, mas vai comer mais o molho e menos o exatamente. Macarrão. Então, mas hoje
existem outras abordagens. Eu tive que aprender por conta do meu filho, que teve uma alergia severa, tanto de leite quanto de ovo, e eu descobri que existem 1000 outras formas. Até ovo. Até ovo. Exatamente. Até ovo, exatamente. Essa é a pergunta pro doutor Gabriel, né? Assim, exatamente. Mas aí a pessoa pergunta como assim, mas ovo que não é ovo, será que ele é mais saudável? Mais saudável será ou não? que eu tenho que começar a comer o ovo que não é ovo? Igual esse modismo do doença celíaca. Mas aí tira o glúten. Gente, se você não é celíaco, não tem por que tirar o glúten. É claro que se você tirar o glúten, com toda certeza eu afirmo tranquilamente que você vai perder uns 3, 4 quilos. Por quê? Porque as coisas mais engordativas têm glúten. Tem glúten, então, se você tirar, você vai sentir menos estufamento, sua digestão vai ficar melhor. Mas o glúten, em tese, se você não é celíaco, você não precisa tirar o glúten, gente. Um modismo. Isso, é um modismo. E outra é a comodidade, né? Mas também, gente, tem alternativas. Existe um macarrãozinho que eu descobri, né? Japonês, que ele é branquinho. É branquinho, é uma delícia. Gente, aquilo é maravilhoso. Eu amo aquilo. Faz uma macarronada daquilo, faz... Não tem nada de caloria. É de alga. A macarronada de também pupunha, por exemplo. De palmito pupunha ou de abobrinha. É uma delícia também. Eu tinha maior preconceito. E hoje em dia não pode nem falar assim, mas eu não vou ralar pupunha. E não é caro. Já vende ralado. Já vende ralado, já vende pronto, gente. É muito, assim, botar na água. não vontade de mudar a cabeça. Aí a gente vai voltar no primeiro patamar. Se você não estiver disposto a querer enxergar de outro modo, então não procure ajuda, porque você já é dono da verdade. Exatamente. Então, assim, você não tá precisando de ajuda. É igual a questão da pessoa estar ali em tratamento e quando ela vai comer, ela não mudou ainda a mentalidade dela, que a quantidade da comida no prato, eu já tive paciente que falou pra mim, Suelen, mas pelo meu tamanho, minha altura, essa comida aqui não dá pra mim. A pessoa fala isso pra mim, eu falo pra ela, tá, mas como que você não sabe que não vai dar para você se você nem comeu ainda e você está com um balão? Primeiro, você tem que comer o que está ali, orientado pelo teu nutricionista. Comer devagar, comer com consciência. E a gente vem com atenção plena. Muitos pacientes comem muito rápido, eles não conseguem. Parecem dragões de Komodo, entendeu? Eu falo isso, gente. Identificar a saciedade. Um cronômetro. E às vezes o cronômetro, eu percebi que eu comia muito rápido, por exemplo, assim, eu ia comer e começava a assistir uma série. Aí eu via que quando eu terminava de comer, ia lá, né, deixar o prato e tal, eu dava pause, claro. Já e era assim, rolado. 6 minutos só. Então, quer dizer, eu engoli tudo em 6 minutos. Aquilo fez bem? Não. Primeiro que vai, assim, tá bom, eu não tô acima do peso, mas não é esse o problema. Sim. É a digestão. É não engolir aquilo apropriadamente mastigado, vai dar mais gases depois. Então, assim, é toda uma terapia comportamental de você sentir o sabor, aproveitar aquele momento. Então, assim, eu tenho tentado me educar mais, sabe? Eu falo pro paciente assim, quando você vai viajar, você não fica apreciando a paisagem? Nossa, que lindo, que maravilhoso. Demora ali apreciando a paisagem? A mesma coisa com a comida. Você vai apreciar aquela comida, você vai sentir aquela comida. Porque muitas vezes você pergunta para a pessoa, tá, o que você comeu no almoço? Ela, não lembro. Outra coisa também que a gente sempre fala, né, Sueli? O Dr. Gabi também vai concordar. Que quem tá acima do peso tá com gordura estocada. Então, se ela tá numa dieta hipo, ela estava acostumada a comer bem mais, ok. Só que ela tem energia estocada em forma de gordura. Então, a gente tem que fazer um déficit calórico, não tem como. Tem que fazer um déficit calórico. Para ter perda de peso, tem que ter déficit calórico. Só que o corpo dela vai entender que ele vai precisar pegar aquela gordura estocada e usar uma outra via metabólica, que é quebrar a gordura para transformar em energia. Mas ele não vai parar de funcionar. E vai funcionar muito bem. Vai ter 1, 2 semanas do que a gente chama de mais difíceis. Gripe metabólica. O cara vai ficar com mais fadiga, vai ficar cansado. Claro que sim, porque ele estava acostumado a pegar aquele pratão de comida, comer e usar a via metabólica mais simples. Mas depois que ele passar por esse momento pantanoso, que é a hora que você entra muito bem, dele entender que tem começo, meio e fim,
E aí, o corpo vai começar a entender que num déficit metabólico ele vai ter que tirar o que está faltando de onde está estocado. Que são uma das maiores dificuldades, né? Fazer o paciente entender que esse processo da fraqueza, vai vou passar, desmaiar, não vai desmaiar, não vai morrer. Passar, não ninguém vai morrer, ninguém está fazendo eu acho que é mais difícil para você do que pra suficiente. gente, né? Porque você vai tratar essa questão, porque é uma questão mais psicológica, efetivamente, né? Muito. Então, Recente, a gente teve um caso desse, né? Sim. Agora tá tranquilo, mas a pessoa achar que vai morrer, que vai ter alguma coisa. E o paciente quer desfazer o procedimento logo depois. Gente, depois de tudo que a gente falou, aí se decide, não foi, E assim, por exemplo, um balão até pode ser uma coisa meio de momento, né? Sim. Um plasma de argônio, e mesmo assim você viu que eu não faço. Se a pessoa não estiver andando na mesma direção que eu, não vou fazer. Por mais simples que seja o procedimento, dentro da complexidade dele, simples dentro de toda uma vida da pessoa. Então, assim, eu não tá na sua hora de fazer, não vou fazer, ninguém vai me obrigar. E é pro seu bem, não é que eu tô te punindo por isso, é porque eu tô entendendo que não tá na sua hora. Não é agora. Mas imagina uma pessoa que fez um procedimento, uma endobariátrica, uma bariátrica, e aí teve todo um preparo, tudo foi conversado, 1000 consultas e tal. Chega logo no depois, ele tem aquela crise, quero minha vida de volta. Que foi o que nos aconteceu ontem, de tirar aquele balão de última hora, porque a pessoa quer comer o churrasco de amanhã. Sim. Poxa, assim, ela fez a família toda entrar num processo, ela jogou um dinheiro fora, que vamos combinar que, assim, ela pode ser a pessoa mais rica do mundo. Ela envolveu todos num processo, né? Não tô falando só da nossa equipe, mas, assim, a família dela, todo um processo, pegou um dinheiro que as pessoas juntam, né? Por mais que esteja sobrando, eu sempre digo, uma hora vai faltar. Assim, tudo pode sobrar em determinada época da vida, pode jogando para cima, mas quantos tombos a vida nos dá e nos ensina outras coisas. Sim. E assim, por causa de porque eu quero comer o churrasco de amanhã, isso nos aconteceu já várias vezes. E eu antes brigava muito, sabe? Eu mantenho o balão para cima. Mas eu falei para Carol, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente, na sexta-feira santa ou no sábado de aleluia, a gente vai colocar um nariz de palhaço e vamos vir nós duas aqui, junto com o Dr. Júnior, né, meu marido, para tirar esse balão, porque nada vai demover essa pessoa. A gente já conversou com ela, você conversou, eu conversei, a Carol conversou, nada vai demover. Então, é melhor a gente tirar quando a equipe tá toda, a equipe A tá junto, do que a gente tirar com a equipe B, e essa questão, que já não é aquela, tudo bem, vai sair maravilhoso, mas foge da nossa rotina. E essa questão já começou a envolver também outras pessoas, né? Porque daí o marido já começou, a mãe já começou, os próximos já começaram a se envolver, falando, não, ela precisa tirar, porque senão ela vai morrer, vai acontecer alguma coisa. E não é bem isso. E é desesperador também, porque quem está acompanhando e vendo sofre. Sofre, claro que sofre. Então, o paciente... E se a pessoa está somatizando também, se entra já, por exemplo, aí eu finjo que eu tô tendo uma síncope, tô desmaiando, tô não sei o quê. Aquilo, vamos dizer que você tem um filho, tem um marido, pô, você tá criando todo um trauma, né? Um desconforto, fazer isso na frente de uma criança. Mas às vezes a pessoa nem tem noção do que ela tá fazendo. E eu não culpo, não, eu vejo que é uma doença muito complexa. Eles às vezes são escravos de um desejo momentâneo ali, que se parasse meia hora para focar em outra coisa, passava. E por isso que é muito importante fazer o tratamento, né? Então, tem essas orientações para a pessoa buscar ajuda, fazer, a longo prazo. O que acontece é que as pessoas querem resultado muito rápido, mas elas não querem passar pelo desconforto. E abandonam, começam um tratamento, abandonam o tratamento no meio, né, do percurso e acabam culpando o profissional. Não te respondem. Quantos não te respondem? A minha mesma coisa. Essa que eu consegui resgatar depois de muito tempo, estava sumida desde novembro. Ela não respondeu uma, outra. E mesmo comigo, acho que foi numa quinta, sexta tentativa. Eu mandei um texto, mandei um áudio. Mandei um áudio longão. Aí, por último, eu mandei um vídeo longão. Aí a pessoa me respondeu. Imagina um profissional preocupado. É o que eu falo. Uma equipe
atrás do paciente, preocupada, porque não tem custo avulso disso, já está ali, né? Faz parte do acompanhamento do paciente. E o paciente sequer quer dar uma chance de responder para ver como que é. Mas espera aí, eu vou ver como que é esse tratamento com o psicólogo ou com o nutricionista. Mas a pessoa acha que ela consegue sozinha. Depois, lá na frente, vai acontecer algo que ela vai se frustrar, aí ou ela volta para falar não, deu errado, ou ela some realmente de uma vez. Sim. Até te que bloqueia, é o que acontece na maioria das vezes. E o que deixa a gente até triste, porque a gente tá ali para ajudar o paciente. A gente fica o paciente assim, isso durante os atendimentos, sabe? Ele some. E aí aconteceu recentemente, que eu até te relatei, um paciente nosso que fez o TOR e estava indo muito bem, passou um ano, entrou em contato, que por conta da não mudança do ciclo, né, do vínculo de amizades, de sair e não saber controlar o psicológico para beber, para comer, acabou engordando ainda mais do que ele tinha. Há 2 anos atrás, agora já faz um pouco mais de 2 anos, eu fiz um TOR numa paciente que estava super bem, tá? Ela fez esse TOR em novembro. Quando ela fez em outubro. Aí, novembro já tinha perdido 7 quilos, dezembro tinha perdido 11 quilos, estava tudo bem. Aí, teve as festas e ela sumiu e não começou a responder, não respondeu mais ninguém, nem a Carol, nem o João, nem a mim, nem nada. Quando chegou fevereiro, quer dizer, o nosso contrato é o quê? De 12 meses. Mesmo que você esteja, eu sempre falo isso para o paciente, mesmo que você esteja fazendo tudo errado, volta a procurar a gente, porque a gente está aqui para te nortear de novo, acender de novo, ó, sinalizar, parece aquele de aeroporto, né? Manobrista sinalizar a pista, vamos lá, se tiver que entrar com alguma medicação, voltar na psicóloga, vamos lá, mas a gente está aqui para te resgatar. Sim. Quando chegou fevereiro, eu já recebi uma mensagem, olha, aqui é o Dr. Carlos Eduardo, advogado da sua ex-paciente fulana de tal. Quer dizer, já me meteram num processo assim, sendo que foi ela que sumiu. A gente estava indo super bem, a última mensagem era de dezembro, com 11 quilos de perda de peso, e em fevereiro já entra com um processo, assim, sem discussão, sendo que está no meio do tratamento ainda. Tem muito tempo pela frente. Então, assim, isso ainda me choca, sabe? E tem muitos. Assim, talvez seja um comportamento maldoso. A pessoa sabe que errou, mas mesmo assim quer te imputar uma coisa que a equipe não fez, entendeu? E por mais que a gente saiba que, sim, não fizemos nada errado, não vamos perder o processo, tá bom. Mas é um desgaste físico e psicológico de você vir a audiência, tal, não sei o quê. E psicológico também, porque assim, a gente falou onde que a gente errou. Sim. Sabe, vamos rever esse caso. O que você tem de conversa com ela? O que você tem de conversa com ela? O que eu tenho de conversa com ela? O que o doutor Gabi tem? Todo mundo alinhado até a hora que houve um bloqueio de conversa. E acho que a grande maioria deles é assim, né? Eles vão bem. Aí quando chega num certo tempo de procedimento, de processo, acontece qualquer tipo de frustração por não ter falado, não ter conversado, ou desiste, exatamente. Não, fazer dieta é muito ruim, fazer atividade física é muito ruim. Eu falei essa semana do mito do Sísifo, que você vai entender todo dia, né? Que todo dia, o Sísifo era da mitologia grega, que ele foi um homem condenado a todo dia empurrar uma pedra até o alto da montanha, e a pedra todo dia rola abaixo. Então ele vê que o esforço dele todo foi em vão. E como é que ele encontra motivação para continuar rolando essa pedra todos os dias? Gente, ele tem que encontrar motivação, porque ele não foi condenado a isso. Então, que ele veja alegria na motivação, que ele veja os músculos se desenvolvendo, que ele veja que cada vez fica mais fácil jogar essa pedra para cima, apesar dessa pedra cair para baixo todos os dias. Entendeu? Porque não é isso que a gente tem que fazer. A vista, ao rolar essa pedra, vai ser diferente. Sei lá. Tem que achar alguma coisa. Tem que achar alguma coisa. Vai encontrar alguém pelo caminho. Alguém pelo caminho vai aparecer lá com o mesmo motivo, né? Tendo que rolar essa pedra. Mas que todo dia a gente, né, compulsão por comida, problema com alimentar, não é uma coisa que você pode jogar fora como tabagismo. Eu não vou mais comprar o cigarro e ele não vai mais estar aqui para eu fumar. Todo dia você vai ter que se relacionar com o alimento. Você vai ter que só mudar o jeito como você se relaciona com esse alimento. Mas ele não vai sumir. Ele vai ter que estar lá várias vezes ao dia. Você vai ter que ser confrontado com escolhas
e ter essa decisão sim ou não, pílula azul, pílula vermelha, né? É a questão da pessoa, dos pacientes, isso muito que é colocado, entender o que é fome fisiológica, entender o que é vontade. Muitas vezes, quando você vai entendendo esse paciente, a maioria das vezes ele está com vontade, porque vontade é algo específico. Fome fisiológica, ele está passando emocional. Ele é vontade, ele está ali com o tempo ocioso, e ele fica com esse pensamento. Tá entediado, né? Então, a gente trabalha estratégias de distração. Saia de casa. O ócio faz muito disso. Eles ficam ociosos e ficam nervosos. Gente, vamos utilizar estratégias de distração. Colocar ali uma lista do que você pode fazer quando esse pensamento vier. Então, tá ali com vontade, eu tô com vontade de comer doce. Vontade é específica, então... Vai lá, vai ligar para alguém, vai dar uma caminhada, vai tomar um banho, vai fazer algo para distrair a tua mente. Uma outra estratégia também que eu acho bem legal, a pessoa quando chega do trabalho, ela vai direto para a cozinha. Eu falo, gente, não faça isso. Para. Tome, aquela parada, abre a geladeira e abre... Chegou, abrir para pensar, né? Entra, vai no banheiro, toma banho ou lava o rosto primeiro, mas não vá direto para a cozinha. Isso é legal, nunca tinha ouvido. Também não. Pouco você voltar no teu corpo ali, porque você chega na cozinha, aí a pessoa vai lá, abre a geladeira e fica olhando, o que eu tenho para comer? Parece que tá numa vitrine. Tá na vitrine, eu ia falar isso agora. Eu tô aqui, deixa eu ver o que eu tenho hoje. Eu falo nada. Não. Vou pegar o iComida. Né? Mas essa é uma boa abordagem. Mas, na verdade, a maioria das vezes você viu que a gente pede o iComida porque não tem aquilo que a gente quer. A gente idealizou. Isso. Entendeu? Você pensa, eu queria então ou então você ficou o dia inteiro, né, pensando naquilo. Às vezes você tava trabalhando, sentiu o cheiro daquilo... E aí você fica, nossa, eu tô com vontade de comer aquilo. Mas às vezes nem é vontade, você sentiu o cheiro, você... E essa questão de frustrar essa vontade é algo que impacta muito e é algo que influencia muito de forma negativa para o paciente. Então, ele aprender a lidar com essa vontade de não... Porque ele tem um hábito de ir ali, né, e pedir. Não é comida. Sim. Como diz a doutora. Ele já tem, ele criou esse hábito. Foi um bom nome. Já que a gente não é patrocinado, foi um bom nome. Se eles querem patrocinar a gente a gente ama o trabalho que eles fazem. Sim, é maravilhoso. E outra, vamos conversar também sobre isso. Já fiz uso. Existem escolhas saudáveis no iComida. Por que a gente não pode falar mais sobre isso? Por exemplo, é um tema para o Dr. Gabi nos ajudar. Exatamente. Dentro do iComida, não tem só os arcos dourados, não tem só isso, assim, o que você estava com vontade de comer. Existem escolhas saudáveis, mesmo dentro daquele restaurante que você queria. Tem muita opção. Escolhas saudáveis. Você não precisa opções. pedir logo a parmegiana, porque eu falo assim, o parmegiana, ele é proteína? Mas ele antes foi um bife à milanesa. Ele antes foi frito. Com trigo. Então, assim, é melhor pedir um filé normal. Pronto. E aí, você vai comer a proteína e tal. Agora, você já começa a vir com... Já vem empanado. Do mesmo jeito que eu falo, você vai, por exemplo, me chamaram para ir hoje no bar, legal. Você precisa comer a porção do croquete se você está em dieta? Você não pode pedir um filé aperitivo e aí comer um croquete para passar vontade? Agora, você não precisa comer todos os croquetes ou todos os bolinhos de feijoada. Tem opções saudáveis. E aí, você come aquilo como base, que é o saudável, e se permite provar uma coisa ou outra do não saudável, entendeu? Sim. Você não precisa dar tchau pra tudo. Pra tudo. Não precisa deixar, né, de comer ou coma um. Passa vontade, agora precisa comer os 12 bolinhos de... E a gente tem também a questão de restaurante, né? Do paciente que gosta de ir em restaurante de rodízio. Eu falo, gente, vai no restaurante aquilo. Por quê? Rodízio, geralmente, quando você paga rodízio, qual que é o teu pensamento? Eu paguei. Eu vou comer o quanto eu paguei. Eu tenho que aproveitar, eu tenho que comer tudo até passar mal, porque eu paguei. Entende? Então, isso também é algo que eu trabalho muito com o paciente. O que a gente está falando, esse paciente que é meio do rodízio, ele é muito bom pro balão. Porque se ele comer um pouco a mais, o balão vai barrar. Claro que não é o que a gente quer. Eu sempre falo que o objetivo do balão, da bariátrica, da endobariátrica, da endosutura, é você sentir um arrotinho, sentiu que distendeu um pouco, parou. São sinais que a cirurgia está te dando ou o procedimento está te dando que é para você parar.
Sim. Não é para você esperar vomitar, passar mal. Não é para isso. Aquela coisa que... sentar lá, entendeu? Tem que entrar num protocolo de desentupimento, que a gente chama, pelo amor de Deus. Então, assim, isso mostra que você não está preparado. Então, às vezes, o balão, ele vem para a pessoa entrar em sintonia, entender, feito uma coleira. Exato. Ó, deu uma puxada, enforcou. Então... Você vai querer a segunda. Você vai querer a segunda. Recua. É melhor recuar. Então, eu acho que esse paciente do rodízio, ele vai muito bem pro balão. São excelentes no balão, né? São, apesar de, assim, eles chegam achando assim, mas a endosutura, ela é mais moderna, mais cara, talvez eu queira fazer, mas assim, não tem perfil. Falo, talvez você comece com balão para educar a sua mente e depois você faça uma endosutura. Porque aí você vai ter o melhor, ou então esse paciente nunca vai ser de endosutura. É um paciente que vai ser para sempre de balão. E a gente tem pacientes assim. Porque a gente teve caso também, né? De uma paciente que ela ficou... quis migrar migrando para outra e acabou que não deu certo. A gente teve uma que ficou com balão aí por 3 anos e foi muito bem, né? Cada um tem um tipo de abordagem e a gente tem que conhecer o paciente para isso. Por isso que eu acho que é custoso para nós também profissionais lidar com a obesidade, não só pelo valor das coisas, que eu não falo que é preço, é um valor todo embutido, porque a gente teve que estudar tanto, não só colocar o dinheiro que custam tudo, né, que vai no endoscópio, as suturas, mas o atualizar balão, o conhecimento, mas né? todo tempo a gente está aprendendo coisas novas, né? Eu tenho uma lista de papers para ler aqui durante o fim de semana, que são interessantes, já deixei marcado, é minha literatura de fim de semana. Mas então é todo um valor embutido aí, e eles têm que fazer algo em volta, porque a gente sai muito frustrado também. A gente sai muito frustrado. Às vezes eu fico... Eu tive uma crise meio existencial ano passado, assim, sabe? Eu falei pro meu marido, assim, e ele é cirurgião vascular, e ele virou pra mim e falou, Carol, eu entendi o que você tá passando, tá? É o seguinte, você faz uma coisa muito bem, que custa muito caro, mas que depende 80% do paciente. Eu sou uma pessoa mais feliz que você na profissão, por quê? Porque eu faço cirurgia vascular a laser, e se eu faço a minha parte bem, e eu sei que eu fiz ela bem, e o paciente toma medicação e usa a meia elástica, acabou, tá tudo resolvido, eu não tenho problema. Agora você tá aí se questionando tal, e você sabe que você é boa, você sabe que a angioscópio você criou um time bom, mas você tá aí frustrada, e aí você tá numa crise, e aí o que você vai fazer agora? Você vai mudar tudo? Você vai pegar tudo que você gosta de fazer e vai para outra área? Sabe assim, isso... Eu tô vendo que não é isso que você quer fazer, mas você tá querendo buscar o caminho mais fácil. Falar, os pacientes não ajudam, tal. Você tá precisando sentar e reacessar. E redescobrir a forma de lidar com tudo isso, né? Tem que redescobrir, às vezes eu falo, tem que ressignificar tudo isso. Frustra, claro que frustra. É muito Depois triste você mesmo. faz uma tarde de atendimento. A, B e C culpando que tá... Você começa a se questionar, mas será que a gente tá errado, gente? Será que a gente tá fazendo tudo errado? Mas não tá. E eu acho que é muito difícil. De repente vem umas 3, 4 mensagens de gente que tá indo super bem, que dá aquele... Pô, a gente sabe que tá fazendo um bom serviço, a gente sabe que não tá fazendo mandracaria, né? A gente tá aqui estudando, a gente é reconhecido. O ser humano em si é difícil de lidar, e o paciente portador de obesidade... Ele tem um quê um pouco mais difícil, porque ele é mais reticente, ele tem mais dificuldade de entender. Ele quer delegar um pouco mais. Ele quer delegar um pouco mais. E é um paciente que ele tem baixa autoestima também. Sim, também. E tem que ter uma forma de lidar com ele, até nas questões de fala, que a gente vai abordar. Até no vestir, por exemplo. Você nunca vai me ver vestida dessa forma que eu tô hoje, pela angioscópio. Por quê? Se eu tô vendendo uma coisa que já dói para ele, e eu tenho uma silhueta mais enxuta, que vem de 30 anos de malhação, de seguir mesmo, o pessoal fala, mas eu sou genética. Mentira! Eu e meu irmão, a gente foi criado na mesma casa tal, e hoje ele tá obeso, porque ele segue hábitos, ele vive no ambiente obesogênico, não faz exercício tal, e eu
continuo com o mesmo peso de 16 anos de idade. Quando eu cheguei no auge do meu peso, parou ali. Por quê? Mas aí a gente vai falar da genética. Eu sempre digo que a genética, ela tem um papel muito pequeno aqui. Ela talvez seja a arma carregada em cima da mesa, tá? Mas a decisão de pegar essa arma e atirar tá no ambiente obesogênico, tá nos hábitos, tá em dizer não para os hábitos saudáveis, dizer sim para os hábitos não saudáveis, não querer ir para academia. Não esperar chegar naquele... Então, assim, a genética pode estar ali. Eu venho de uma família toda de obesos e tal, mas isso não significa que você tá fadado a ser obeso. Você pode ser a ovelha que se desgarrou do grupo. E não vai ficar ruim. Não é ruim. Você tem que decidir o que é melhor para você. Então, eu sabe, fico... Me deu mesmo a crise, fiquei assim, comentei, falei, será que a gente não podia ir para outra parte? Por exemplo, assim, todo mundo quer fazer medicina estética hoje em dia. Tá muito bom, todo mundo tá envelhecendo, e todo mundo não precisa sair com aquele cara de boneco ventríloco, mas a gente tem uma mão boa, a gente tem um marketing bom. Se a gente fizesse um bom curso, colocasse em prática, a gente gosta disso, a gente ia mudar completamente o público. Até pode ser um público mais exigente em outras áreas, mas que a gente consegue resolvendo. Não gostou muito, a gente vai mudar aqui, ali... Aí, mas eu falei, não, eu sou uma cirurgiã bariátrica, eu sou uma endoscopista bariátrica, eu não vou jogar tudo isso. Você oferece uma ferramenta, é uma ferramenta, ferramenta. Qualquer outro tipo de cirurgia, lipo, tudo. Tudo. Eu falo. E até para quem tá meio disforme com a parte estética, foi porque o dermato ou o cara que tá fazendo não soube a hora de falar não. Porque a palavra final tem que ser do médico. Se eu chego num consultório médico querendo uma prótese mamária de 1,5 litro, ele tem que chegar para mim e falar, olha, a sua compleição física, minha filha, não cabe mais do que 400 aí, sendo muito... E outra, a sua estrutura óssea, a sua postura vai mudar. Tá errado. Não é porque você quer ser a Dolly Parton que dá para fazer. Eu acho que aí vem a ética. E a gente tá vendo que hoje em dia... Tá se perdendo bastante. O pessoal tá priorizando o ganho financeiro e fazer a vontade do paciente. E a felicidade do paciente, né? Que não é... Ele saiu feliz, eu recebi o meu dinheiro, recebi o quanto eu pedi, e é isso. Mas e a qualidade do atendimento? E o que ficou e o ali? Que ficou, e o que você precisa levar, né? O que você precisa aprender. Às vezes o paciente não vem é assim. falar pra gente, doutora, põe um balão bem grande aí. Eu falo, não é assim que a banda toca. Tem a sua anatomia. Quem dita o tamanho do balão é a anatomia. Porque você pode achar que você é um homem imenso, mas quando a gente olha, o seu estômago não é grande. Eles têm essa impressão, né? Meu estômago deve ser imenso. É a mesma fala para quando vai tirar o balão, né? Nossa, agora eu vou tirar o balão. Meu estômago vai alargar, vai aumentar, eu vou ter mais fome. Tem muito isso, né? Aí a gente prepara até isso, a questão da retirada desse balão, porque o paciente ele tá, e hoje em dia a preparado. gente tem, por exemplo, medicação. Se você me sinaliza que ele não está preparado, a gente pode tirar esse balão ou trocar por outro balão, por exemplo, ou tirar e ele manter uma medicação por um X tempo até ele andar sozinho. E tudo é possível, as cartas têm que estar na mesa. E é importante o paciente falar, né? Isso que eu sempre digo, o vínculo com o paciente também é muito importante, quando ele tem essa dificuldade. Porque geralmente, sempre no primeiro atendimento, a gente vem colhendo essas informações, né? Ele tem o que ele espera, e a retirada, enfim, desse balão. Porque a gente sabe que tem pacientes que eles tem lá na frente, ele nem vivenciou o processo ainda. A gente tá com o paciente assim. Nem vivenciou. O balão dele vai ser retirado em outubro, a gente tá em abril. Ele já tá com medo do que vai acontecer em outubro. Assim, ele calma. tem um tempo para aprender um dia algo por vez. Assim como outros procedimentos, né? A gente já teve um paciente que a gente precisou sinalizar que não era para obesidade, para tratamento da obesidade, era para um tratamento de refluxo, que a gente notou uma certa ansiedade e a gente sinalizou que esse paciente precisaria passar numa consulta, né? Para trabalhar aquela ansiedade dele. Então, assim, mostra que todo mundo precisa de um acompanhamento, precisa de um direcionamento. Muitas vezes a pessoa nega, mas ela precisa passar ali, né, não, quando começa assim, eu sou uma pessoa ansiosa, mas quando então eu sei identificar. Quando eu vejo aquele paciente aparecendo um boneco de posto, falando a velocidade vezes 4,
Aí eu dou para trás, eu diminuo a minha velocidade, eu começo a lidar com ele de uma maneira diferente e aponto, olha, você é uma pessoa ansiosa, você vai estar colocando muita expectativa nesse tratamento, pode ser que, por exemplo, esse refluxo nem seja decorrente de um problema anatômico. A gente vai ter que olhar todos os exames. De repente, ele é decorrente de um problema até psicológico. Exatamente. E hoje em dia você sabe que existe. Sim. E que a gente trata com medicações até que vão para o lado da psiquiatria. Sim. E ele ficou tranquilo, esse paciente, né? Super bem. Foi ótimo. Super bem. Depois, mas precisou. Sim. E ele chegou lá muito bem orientado, mais calmo, porque ele teve essa conversa. Você conseguiu abordar essa questão com ele. Né? De que e a esposa também veio falar assim, doutora, eu tô com medo. Eu me lembro da frase dela, que mês depois de todo esse investimento, que não é um dispositivo barato, né? Foi o mesmo que o Bolsonaro fez, né? O TIF, ele é um procedimento muito legal, é confeccionar uma válvula por endoscopia, uma válvula anti-refluxo, mas é caro, né? A gente tem que abrir sobre isso. E ela falou, eu tô com medo de, depois de todo esse investimento, de tudo isso, a gente se dá conta que é um problema psicológico. Sim. Entendeu? Então, assim, foi muito bom ele ter conversado com a doutora Suelen antes. Para ele entender que tudo vai ser feito ipsis literis, o que o método puder entregar para ele, vai estar entregando. Sim. Agora, se a ansiedade dele vem dali, e outra também, tomar um pouco de responsabilidade. Por exemplo, eu não sofro de refluxo, tá? Normalmente. Mas eu sei que tem alguns alimentos que me dão refluxo. Por exemplo, aquela pimenta mexicana, jalapeño, né? Eu posso comer, pode ser uma rodelinha dela. Parece que eu comi um dragão. Então, assim, bom senso. Por que eu vou comer se eu sei que ela me dá refluxo? Agora, realmente, se eu tô com muita vontade, quero comer, então já vai atrás do remédio, ou então já saiba que vai passar algumas horas de desconforto, porque foi uma escolha sua. Já tá ciente da escolha. Sim. Então, eu acho que vale muito. Não tem como a gente ter tudo na vida. Sim. Eu quero comer a pimenta, mas eu não quero ter o refluxo. E voltando também ao que a gente falou. Eu quero tomar o Ozempic, mas na hora que eu me sinto nauseado, eu vou tomar o Vonal para tirar a náusea. Na hora que eu me entupo com o balão, eu quero tomar um Motilium para caminhar, mas eu quero que o balão esteja bem grande para não caber nada. Mas quando eu me entupo, eu quero tomar os remédios para sair. Quero as alternativas para me livrar. Não dá para ter tudo. Né? Todas as vezes que a gente toma uma decisão sim ou não, a outra ficou para trás. A vida é cheia de escolhas, né? São esquinas. Eu falo que são esquinas. Eu falo pro meu filho assim, chegou naquela esquina, decidiu dobrar para direita ou para esquerda, às vezes dá para voltar. E às vezes não tem o que eu chamo de no turning point. Não tem retorno. Não tem retorno. São decisões assim. Você decidiu ser pai. É isso. Você não vai largar seu filho na lixeira. Então, assim, é uma decisão para a vida. É uma decisão para a vida. Né? Assim, teve dias que você me tirou do sério? Sim, nem por isso eu não vou jogar você na lixeira. Então, não é? Vontade de dar uns petelecos a gente tem todo dia. Sim, eu coço minha cabeça, eu vou dar uma volta, né? Eu penso, meu Deus, o que tá acontecendo? A minha abordagem tá boa, então eu pego uma outra pessoa, converso, por exemplo, com o pai, com a avó, falo... Vai dar uma conversada ali, porque eu cheguei no meu limite nesse assunto, ou cheguei no meu limite de conhecimento, ou do modo como eu entendo isso. Sim. E você pode chegar com uma outra abordagem e ele vai discutir de outra maneira. E às vezes o outro recebe melhor. E isso, né? Dentro da nossa própria equipe. Eu sou muito mais técnica, eu falo, olha, gente, não tem como uma pessoa emagrecer, ninguém faz fotossíntese, então se você não estiver comendo a mais, você não vai engordar, se você estiver seguindo o script. Mas com toda certeza, na hora que vai te procurar, Suelen, vai encontrar um acolhimento diferente do meu. Tá entendendo? Porque eu entendo de um jeito e sou muito prática. Você já consegue acolher de uma outra maneira... E o Dr. Gabi também, sabe? Então, assim, a equipe é feita de múltiplos perfis que vão ajudar na hora que surge um determinado problema. A Carol tem uma abordagem também mais enfática, ela já passou por todo tipo de problema que a gente conviveu ao longo dos anos. Então, assim,
às vezes não é isso que o paciente está precisando. Às vezes ele demanda só de um carinho, uma atenção, mas a gente é mais objetivo, não consegue lidar. Exatamente, aí a gente passa para a pessoa que vai conseguir abordar essa pessoa. Mas a gente não deixa de identificar que na equipe temos que ter tudo. Porque o paciente, ele é complexo, como nós somos complexos. Sim, por isso a importância da equipe multi. Porque ela precisa por exemplo, sejamos mulheres, nós 3 somos mulheres empoderadas, mas não tem um dia que a gente precisa de um colo também? Sim, não tem um dia que a gente precisa dar uma chorada. Não é todos os dias que a gente precisa não a gente também precisa de suporte. Precisa não pensar em nada. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu quero, só quero ficar aqui. Eu li uma frase tão outro dia, assim, que é quando você não tá muito afim de fazer alguma coisa, né? Assim, podia ter feito muita coisa, mas fiz pouco. Porque, assim, eu não tava com vontade, gente. Assim, podia ter feito muita, mas os homens têm a caixa do nada. A gente podia tentar ter a caixa do nada, de vez em quando. Porque é muito difícil. Né? É muito difícil. E, assim, essa questão do paciente também, o paciente obeso, ele já vem de muita frustração e ele também já vem de experiências ruins, de profissionais ruins também, que não acolheram a obesidade de uma forma que deveria ser acolhida. Então, a gente sabe, eu tenho pacientes que me falam, Suelen, simplesmente não olhou na minha cara, ou disse que era preguiça, ou algo falta assim. Falta de vontade. E eu tenho medo, eu tenho medo de falar e ser julgado. Então, chega isso tudo. Vocês que já estão há muito tempo aí trabalhando nessa área, mais do que eu, sabem que ocorre, chega muito paciente assim para vocês, todos né? nós. Então, assim, aí vai aquilo que eu estava falando. Você no consultório de dermato, você pode vender beleza. Agora, no nosso, é melhor, assim, custa um paciente que já está com baixa autoestima. Você vai chegar com um tubinho, entendeu? Vai chegar assim com o cabelo todo, sabe, com coque alto, com aí faz aquele, faz o rabo de cavalo mais esvoaçante. Não. Exatamente. Não há espaço para isso. Por mais que você tenha a silhueta, tenha o biotipo, não é aquele momento de você mostrar esse lado da sua vida. Isso é bem importante. Isso eu falo assim, isso aqui não é uma clínica de estética, gente. Então vamos nos vestir com pijama cirúrgico, vamos colocar um avental cirúrgico em cima. Não há necessidade de eu vestir igual uma bonequinha. A bonequinha eu tenho momentos para isso. Assim como eu falo, eu tenho um guarda-roupa para dar aula, que não são vestidos bonequinhas, são vestidos mais austeros, tudo. São códigos. A pessoa já vem te buscar com uma baixa autoestima. Você vai chegar lá feito, entendeu? A cirurgia plástica chegando, a dermatologia, né? Assim. E muitas vezes a pessoa olha aquilo que está chamando muito atenção, olha o corpo. Mas você acredita que no início da pandemia tinha gente que assim, assistia um vídeo meu, alguma coisa assim, e escrevia assim: o tom da sua base não tá batendo com não sei o que, pra tentar diminuir, assim, sabe? Fala, mas assim, olha, eu não tô vendendo base aqui, eu não tô dando aula de maquiagem. Eu tô vendendo para vocês informação válida, que vocês não vão encontrar em qualquer lugar. Uma informação e a pessoa preocupada com a base. Então, eu não tô preocupada com isso. Tanto que eu tava falando essa semana, né? Eu tava dando uma aula para Boston, para médicos que querem fazer endobariátrica. Eu falei, gente, primeiro de tudo, sejam autênticos, tá? Se você ficar achando que vai se arrumar, vai ver o cabelo todo do Grey's Anatomy para fazer o vídeo nunca vai sair. Porque você vai se descabelar por N motivos, ou você vai colocar uma touca cirúrgica e vai amassar. Então, vai sair cabelo faz amassado, o vídeo com a touca cirúrgica, faz com a maquiagem meio borrada, que é o jeito que você tava. Mas faz o vídeo. Porque nunca vai estar tudo... você, assim, tudo bem, vai ter um dia que você vai conseguir se arrumar para vir no podcast e tal, ou para fazer uma entrevista e tal. Mas a grande maioria do dia a dia... é você do jeito que você é. A maquiagem já borrou, você já tá brilhosa. Não tem um blush mais, a cara já tá pálida. O rabo de cavalo já tá despencado, já tá. O cabelo todo arrepiado, não tem blush, não tem batom, não tem nada. Borrou tudo. Faça o vídeo. Sabe? Então, assim, às vezes eu olho e falo, nossa, podia ter dado uma produzida a mais, mas eu falo, não, o seu perfil é de ser uma pessoa mais espontânea. Então, assim, eu não vou parar tudo pra me arrumar,
para poder entregar um vídeo hollywoodiano. Não vou fazer isso. Até porque não é isso que a gente quer, né? Não é essa abordagem, né? A nossa abordagem abordagem não quer levar isso. A abordagem é outra. É saúde, é informação de qualidade. Eu falo, às vezes, assim, ó, meu cabelo tá meio molhado aqui embaixo, porque eu acabei de malhar o que dava antes de vir atender vocês. Então, o que deu pra fazer? Um rabo de cavalo, mas de fato eu tô meio suada mesmo e troquei a roupa. É isso. E eles aceitam numa boa, né? Porque o que eles querem é a saúde, né? É mudar, voltar. E saber que recomeçar. A falta de tempo é para todos. É para todos. Só que, por exemplo, eu podia estar 1 hora olhando a vida alheia no telefone, sim, mas eu optei por escutar, por exemplo, um podcast que vai me trazer um aprendizado como esse hoje, né? Que eu assisto muitos semelhantes assim. E que durante essa 1 hora eu também estava malhando. Então, eu aprendi alguma coisa útil, malhei, pronto, já matei 2 coisas do dia muito legais. Então, mas a pessoa, esse vício no celular... Isso é difícil, quando as pessoas falam, não tenho tempo. Tá, e quanto tempo você fica no celular? Olha só, entra naquele aplicativo, hoje em dia tem como tempo de uso. Tem o tempo de uso. É o tempo que você poderia estar na academia. Eu gosto de ficar com o celular. Pronto, leva o celular, coloca o foninho de ouvido e fica ali. Escuta o podcast, escuta a fofoca, escuta a fofocaiada, escuta tudo. Mas leva o celular. Mas faz alguma coisa, muda a abordagem. Então não tem mais essa questão de tempo. Não tem. Antes tinha. Né? Sim. E tinha também, por exemplo, assim, eu não tenho dinheiro para ir para academia. Legal, gente, no YouTube tem vídeos de graça, de treinamento com peso, sem peso, em casa. Você pode fazer de calcinha e sutiã. E prédios também, hoje em dia, a maioria a grande maioria tem academia. Eu falo, você não quer usar roupa. Então, não quer usar roupa. Eu, por exemplo, gastava muito dinheiro com roupa de academia. Hoje, a loja da roupa de academia vai falir pra minha causa, porque eu tô usando só as coisas antigas. E porque eu malho sozinha, geralmente é short e top, que ninguém tá me vendo. Então, eu não preciso me preocupar com estética ou se meu corpo tá um pouco a mais, porque ninguém vai ver. Enfim. Segundo, não tenho tempo para me deslocar. Você tem que chegar numa academia... Tem um delta X para você se arrumar e chegar até lá. Aí você vai encontrar algumas pessoas, você vai ter que falar com algumas delas. Outras, mesmo com você com fonão de ouvido daquele... Vem te chamar. A pessoa vem te chamar e você tá com o tempo contado, então acaba saindo um treino que você poderia ter dado mais e tal. Então, hoje, eu prefiro por uma série de motivos. Eu acho super legal quem vai para socializar também, porque não deixa de ser uma socialização. E é legal, gente. Sim. É ótimo. Pra você conhecer, gente. Sim. Mas hoje, para mim, Carol, não cabe. Eu sinto falta de algumas coisas assim, socializar, nadar na piscina aquecida, mas hoje não é uma opção viável. É a forma que você encontrou dentro do teu tempo. A forma que eu encontrei. Então não tem como ter desculpa, né? Não tem desculpa. Não tem. Eu acho que só tem desculpa realmente para quem não quer mudar, para quem não quer mudar nada. Arregaçar a manga, é isso. Eu acho que o que fica, pelo menos da minha parte, quer emagrecer, quer trocar, vai ter um tipo de dor aí envolvido, vai ter alguma vamos ter que renegar alguma coisa, a dor faz parte do processo, alguma coisa que é temporária e que vai te levar a um leque de 1000 outras coisas melhores. Sim. Então é um tempo que você vai ter que usar para mudar a mentalidade. E no final das contas, você não vai abrir mão de nada. O alimento sempre vai estar lá. A diversão sempre vai estar lá. Não vai mudar. Não vai mudar. Mas durante um X tempo, escute uma equipe especializada que vai te ajudar nisso. E que vai precisar de você nadando junto com a gente. A gente não vai poder nadar por você. Entender até o que a gente comentou esses dias, né? Que o paciente não entende que a gente está lá para isso, né? Para auxiliar ele nesse processo. A gente comentou, a gente estava conversando sobre uma paciente e aí a gente chegou nessa questão, que o paciente tem essa dificuldade de entender que a gente está ali para ajudar. Não é incômodo, não é transtorno pra gente. Eu falo. Eu prefiro que eles falem comigo. Se eu dei o meu telefone particular para você, significa que eu te dei a liberdade de entrar em contato comigo. Eu falo, às vezes você vai me ligar, eu não vou conseguir atender. Mas deixa uma mensagem, eu nunca vou dormir deixando o paciente ali com a mensagem. Nem que eu fale, a mensagem, a resposta vai ter que ser bem maior que essa, mas eu tô te dando feedback que eu escutei, eu tô aqui com as suas dores, tá marcado como num lead, inclusive, para amanhã eu sentar e te responder do jeito que tem que ser.
Vai tomar o tempo que tiver. E às vezes meu filho fala, demandar aquela atenção maior, né? Você já percebeu que você mandou um áudio pro cara de 15 minutos? Eu falei, então. Mas precisava. Só que era necessário. Eu não escutaria um áudio desse tamanho, mas eu falei, mas essa pessoa estavam precisando. Põe no ×2 lá, põe o fone, vai fazer o treino. A Carol ×2 é meio difícil. É meio difícil, vai ficar muito rápido. Pro meu marido, eu falo que deviam fazer o ×4. Ele fala devagar. Ele dá um tempo pra começar a gravar, parece que não veio nada. Aí passa uns 10 segundos, começa a vir, então. Aí eu falo, gente, eu ponho no ×2. Meu filho fala, mamãe, tá no 2? Eu falei, tá, então o WhatsApp tá precisando fazer o 4. Aí vamos enlouquecer. Porque imagina meu filho, no 4. Ele nasceu também, assim. Imagina o nosso áudio no 4. Ele e o seu filho igual. A gente já se olha, já entendeu, já captou, a gente já tá indo, já tá voltando. E o pai tá olhando pra gente assim, o que tá acontecendo? Mas é necessário. Mas é legal ter alguém... É necessário, ele é o nosso norte, ele é o nosso compasso. Quando a gente está muito fora da casinha, querendo muita coisa ao mesmo tempo, ele fala, presta atenção no que está acontecendo. Sabe? Um passo por vez, todo mundo vai chegar do mesmo jeito. Vocês dois precisam acalmar. E quando a gente está pirando... É a frase que eu mais escuto. Vocês dois precisam se acalmar. E quando a gente entra na sala também cheio de coisa, ele fala, vocês precisam se acalmar. Vocês precisam se acalmar. Porque, assim... E tudo que, por exemplo, poderia ter acontecido, mas não aconteceu, ele vira pra mim e fala assim, quase é não. Então, assim, por que você fez toda essa calma? Ele é assim mesmo, é assim, calma. Se quase é não, mas eu acho que ele tá mais evoluído espiritualmente, sabe? Eu falo assim, um dia eu quero chegar no nível dele. Eu estudo bastante, mas na aplicabilidade ainda falta. Eu falo, a gente tava discutindo isso antes. Falo que hoje, né, me aconteceu um negócio, como todo dia acontece. Falo, eu poderia ter dado uma respostinha meio atravessada, mas aí eu falei, Carol, por que você assiste todos aqueles podcasts de ser autocontrolado, estoicismo e tal, se você não põe em prática? Vamos colocar em prática hoje. E deu super certo. Às vezes chegar em casa, respirar e lavar o rosto, não Exatamente. foi essa dica. E não abrir a geladeira. Já peguei a dica. Lavar o rosto, não abrir a geladeira e respirar. Exatamente. Vai ser o melhor. Para todos os momentos, né? Não só para comida. E o comer emocional. Já percebeu uma coisa, por exemplo? Às vezes eu comi um prato bom já, mas estou com aquela vontadinha, que na verdade é um zoião que eu falo, zoião. É famoso. Só que aí, no caminho que eu tô indo pra cozinha, acontece alguma coisa, tipo uma resposta que eu preciso dar urgente meio pra Carol, ou pro João, ou alguma coisa que aconteceu, o meu marido tá perguntando se é uma coisa, tem que responder aquele minuto, aí eu tenho que parar pra responder. Nesses 5 minutos que eu pausei ali, eu chego na cozinha e eu percebi que eu não era fome nenhuma. E eu geralmente o prato vai para dentro da pia. Porque, na verdade, era só aquele delta T para mostrar o cérebro precisa de 15 minutos para entender que ele se alimentou. Então, bateu a comida no estômago, deu aqueles 15 minutos que entendeu que Carol já comeu. Já foi, porque demora para o cérebro identificar de 15 a 20 minutos. Então, é o que eu digo para os pacientes, por isso que é importante fazer ali com calma. Espera. Porque a pessoa tá comendo e ela, nossa, mas ainda eu tô com... Tá comendo e ainda tô com fome. Põe o cronômetro, vê quanto tempo você levou. E aí faz completar com alguma outra coisa os 15 minutos. Se ainda continuar com fome, procura ou, né, ou uma outra coisa que não vai mudar. E é uma boa abordagem também pra gente usar num próximo podcast com a doutora Sueli e com o doutor Gabi também. Você com o tá doutor Gabriel. Subterfúgio exatamente, psicológico. E o que a alimentação, junto com o doutor Gabriel, o que a alimentação pode entrar como subterfúgio. Como subterfúgio. Não é verdade? Assim, fazer essa abordagem, tanto da questão, fazer essa junção, na verdade, né? Tanto do psicológico. Mastigar Trident, entendeu? Porque assim... A gelatina diet tá aí. A gelatina diet, adoro. A gelatina diet tá aí. Casinha, na TPM, hoje em dia, gente, tem como fazer tudo, né? Sim, e questionar realmente o pensamento, se isso é real. Realmente, eu tô com fome. Quais são? Por isso que eu não gosto de receita pronta. Né? Porque assim, eu sou uma pessoa que não tem fome de manhã. À tarde também eu passo muito bem, mas à noite eu tenho uma fome de leão. Porque juntou tudo aquilo. Então, assim, mas também não dá para extrapolar X calorias. Por isso que dieta intermitente não serve para todo mundo. Não serve. Então, a gente não pode chegar e falar assim, a dieta intermitente é maravilhosa.
Não. Tem gente que não lida bem com a dieta intermitente. Tem Não, gente os que pacientes tem que que comer têm de 3 transtorno de compulsão horas. alimentar, por exemplo, Como é que você vai não botar dá. um paciente em dieta intermitente? Então, assim, precisamos encontrar um plano alimentar, e isso, Sim. por isso que eu não gosto da palavra dieta. Um plano Plano alimentar que você consiga seguir por médio e longo prazo. Exato. E é isso, por isso que fala assim, mas Faz o que, todo que você sentido. come? Eu como de tudo, mas basicamente eu tenho um plano alimentar É. que funciona há muitos anos, que é basicamente mais proteico do que carboidrato e que pra mim funciona muito bem, porque eu adoro comer isso. Então, assim, não tá sendo nenhum problema pra mim. Agora, tem a que escolha, né, caber o da satisfatória. Suelen, tem É. que ser um pra Carol, Isso. tem que ser um pro João, tem que ser um pro Dr. Gabi, tem que ser um pro Sim. fulano, pro ciclano, pro beltrano. Não adianta eu querer sentar Não. e eles vêm assim, mas doutora, eu falei, mas gente, isso não é comigo. Agora é com o Nutri Isso. e com a psicóloga, Exato. entendeu? E o paciente, muitas vezes, ele tem essa resistência do plano alimentar. Ele nem Sim. fez ainda. E você tá... Não, mas às Ele vezes tem essa ele ansiedade, quer né? saber De como antes saber. de se comprometer É, com a exato. gente. Por exemplo, na consulta, eu nem sei se ele vai ser meu paciente, sim ou não. Ele já quer saber qual vai ser o cardápio que ele tem que seguir. Sim. Isso. Eu falo, gente, não, peraí, calma. Não É. vamos atravessar as coisas. Primeiro, vamos conversar o que é o procedimento, quais são os riscos, indicações, contraindicações. Se você tem uma indicação Só para pra isso, Exato. se cabe no seu orçamento, se você está comprometido a ficar com a gente 1 ano, Sim. porque a gente não vai te oferecer uma solução. Mas, Pintou é, o cabelo, fiquei isso. loira hoje. Não, e o processo Não. não é só passar o balão ou fazer a endossutura. Não. O processo demanda-se toda uma evolução alimentar, psicológica, de educação física, né? De Sim. mudança de rotina de educação física. Então, assim, ele tem que entender que não é só assim, passei o balão, pronto, agora eu vou emagrecer. Nossa, fiz a endossutura, maravilha. Agora eu tô pronto. Acabou, agora a magreza vai vir. É muito Não é além isso. Vestir a camisa da É magreza. muito Não, além. não vestiu. Não existe Não vestiu. isso. E eu sempre digo também uma coisa para os meus pacientes. Quando você teve o reganho, ou quando você engordou, não foi do dia para noite. Não foi. Então, para você emagrecer, mesmo você com essa ferramenta, não vai ser do dia para noite também. Tudo é um processo. Sim. E no percurso desse processo, você vai passar por desconforto, por frustrações, por barreiras. Você vai ter que estar preparado. Por isso é importante o psicólogo, o nutricionista, Sim. para que você não jogue tudo pro alto. É. Para Sabe o ter que eu aquele falo? pensamento Que, assim, de 8 e 80. Que por É. exemplo, né, eu longe de mim ser contra a cirurgia bariátrica, mas a gente vai voltar naquele negócio do escalonamento, balão, primeiro tentar só a dieta, mas se engajar, né? Não vai falar, Sim. tentou 3 dias, quando bateu o primeiro, Isso, chamaram você desespero. para ir no Coronel, você foi e já deu, já pisou, já pronto. Já. Então, assim, realmente você tentou o exercício mesmo, de verdade, aí o resultado teve um resultado, mas foi pífio, né? Assim, ou tá demorando para chegar. Aí foi para medicação, tenta um balão com a medicação, tenta uma endossutura com a medicação, e vamos escalonando. Agora, é exatamente o que você falou. Então, ninguém foi dormir com 60 quilos e acordou com 100. A gente precisa despertar essa precocidade de tratamento. Exato. Que assim, se você sempre pesou 60 quilos e amanhã você foi para 66 e não está conseguindo baixar fazendo o que você sempre fez, poxa, busca ajuda antes. Porque às vezes a ajuda vai ser adequar alguma coisa na dieta que você mudou, ou a nossa idade está chegando, o metabolismo fica mais lento, vai ter que entrar um exercício que mude esse metabolismo. E vai conseguir resolver. Agora, se você sentar e falar, não, é por causa da menopausa, é porque aí eu ganhei... Ficar usando as muletas, né? As famosas muletas é que porque usa. eu perdi minha mãe. Todo mundo vai perder alguém na vida, todo mundo vai passar por uma Tem frustração, eventos que acontecem. vai ter uma traição, vai ter alguma coisa, vai acontecer com todo mundo. Infelizmente, a gente queria que não, mas a vida é assim. Sim. E então... Vamos procurar antes que já dobre um cabo, que aí fica com pouca opção da gente já aí no agir. começo, né? Quando identificar, seria o ideal. Então, é isso que eu falo. Eu não sou muito a favor de pesar durante o tratamento, sabe? Ficar aquela neura de pesar todo dia. Mas depois que você atingiu sua meta,
pese uma vez por semana para corrigir esse pequeno deslize. 1 quilo, 1,5 kg você corrige tranquilamente. Agora 10 quilos você já não corrige. É muito. Entendeu? Então, prevenir é melhor que remediar. Exatamente. Não tente fazer sozinho. A gente, e buscar as alternativas. A gente não está falando para procurar a gente. Não. Procurem as ajudas Sim. de times que tenham muita experiência. Sim. Porque hoje em dia todo mundo tem experiência. Que tenham conhecimento sobre o que está sendo aplicado. O que a gente mais vê é o psicólogo que se diz que sabe tratar o obeso, nunca soube tratar o obeso. Não sabe. O Nutri que se formou aí, fala que sabe lidar com o balão. Mas primeira vez que vê um paciente entupido com balão... Não sabe o que fazer. Desespera. Fala que tem que falar com a clínica responsável. Não, agora... Não é isso. Já aconteceu isso. Diversas vezes. É o que mais isso acontece. É o que mais acontece. Sim, a gente já falou, ó. A gente até dá uns avisos antes dos feriados. Ó, pra quem tá aí vendo, já veja feriados. É o seguinte, feriado. Fim de ano, feriado. Isso. Não comam além da conta, porque vocês vão acabar entupidos, vão ficar ligando pra gente, claro que a gente vai ajudar. Mas vão assim, passar mal, vão ter dor, vão ter dor, vai ser um feriado ruim. Sim. Ao invés de ser um feriado para aproveitar, vai ser algo que vai passar os 4, 5 dias aí passando mal. Sim. E sendo que você podia estar numa boa, seguindo a rotina, seguindo as orientações. Exatamente. Entendeu? Porque é Natal. Cuida aí, porque é Natal. Assim, lá em casa a gente acabou com esse negócio daquele bacalhau, porque eu venho de uma família que, assim, festividade era bacalhau. Aniversário, bacalhau. Páscoa, bacalhau. Natal, bacalhau. Só que ninguém de nós 3 gosta de bacalhau. Não acredito. Então, assim, depois que começou a gente como núcleo familiar solo, a gente decidiu assim, por que tem que ser bacalhau no Natal? Vamos trocar isso. O que você quer comer no Natal? Eu quero um espaguete com frutos do mar. Eu quero um filé mignon, não sei o quê. Por que não? Por que tem que ser o Chester com o tender bolinha, com o bacalhau, entendeu? Mudou o ritual. Poxa, mudamos. Fala, nossa família agora mudou. De repente, pode ser que role o peru, que role o tender. A única coisa que a gente pode manter é a rabanada, né? A rabanada. A rabanada tem um afeto, né? Tem um histórico afetivo. Ela ficou preguiçosa depois que ela ficou mais velha. E agora ela pede rabanada do MD. Que podia patrocinar a gente. Assim, ó, ela pede que é gostosa. É boa, é muito boa. Mas ela traz pronta, ela não quer mais fazer. Perdeu-se um pouco. Eu acho que o Natal é rabanada, né? O Natal sem rabanada. Cheiro de castanha sendo cozida. Eu acho que várias coisas que remetem à nossa infância, né? Sim. Se a gente teve uma infância boa, positiva, você vai ver isso. Teve gente que não tem essa lembrança como boa. Não. Porque essa infância foi ruim. Então, quando ela se torna adulta, ela quer romper com isso. Mas tem que buscar na memória afetiva o que foi bom desse momento. E ressignificar. Né? Em muitos casos. Ressignificar também, do mesmo jeito que, por exemplo, a gente tem uma conhecida bem conhecida que ela, por exemplo, sofreu um abuso e aí ela começou a engordar porque ela queria perder a forma física bonita para os homens não enxergarem mais ela dessa maneira. E tem muitos casos, tá? Da obesidade, inclusive, isso é um dos fatores também. E o abusador, geralmente, ele é um familiar, entendeu? Sim. Então, assim, a gente precisa falar mais sobre coisas tabus que não é falada. Que não são faladas. Todo mundo quer empurrar o problema para baixo do tapete. Só que o problema tá aí. Sim. E enquanto a gente não abordar a base do problema... Ele vai continuar acontecendo. A gente vai passar uma maquiagem em cima. Sim. Vai passar uma maquiagem. Eu remendei, né? É o famoso remendo. Eu vou ali, vou colocar um remendo. Só que uma hora... É igual a calça de criança. Rasgou o joelho da escola. Põe um remendo de couro ali e dá pra usar mais um tempo. Mas não é assim. Não é Só que a gente precisa abordar de uma outra forma, precisa tratar de uma outra forma. A saúde mental é o que está mais gritando por ajuda se fala mesmo. De obesidade e quando não se fala de obesidade. A humanidade está abalada psicologicamente. Porque está cada vez se isolando mais, né? Muito. E assim, eu até brinco, eu falo, gente, toda vez que eu saio... Sueli, o que você faz? Sou psicóloga. Quando eu falo que eu sou psicóloga, parece uma esponja. Veio assim, ó...
Opa, peraí que eu tenho uma consulta gratuita aqui agora. E aí eu fico pensando... Tem o meu Pix aqui, Tem o meu Pix aqui. Tem que andar com o cartãozinho do Pix. E aí tem muitas pessoas também que falam, né? As pessoas querem, né? Elas precisam de ajuda, mas elas também colocam o empecilho. Geralmente é questão financeira, mas... E só que eles não entendem que a psicologia não é caridade. Isso, não, gente, eu falo muito. Assim, não é só isso. Aí a gente vai cair naquele negócio do atendimento gratuito, da facilidade do atendimento gratuito. E outra coisa, você acha que também não me dói no coração saber que a obesidade é uma doença crônica, mas quando dá 12 meses eu tenho que dar tchau para esse paciente, porque assim, eu tenho 1000 outros pacientes que estão chegando. Eu também. E eu tenho que ser remunerada por isso. Assim, e me dá um problema ético, sabe? Moral, assim. Eu fico, ai meu Deus, essa pessoa ainda, ela precisava tanto da minha ajuda e muitas vezes a gente continua respondendo. Eu falo ainda com pacientes que já acabou comigo, eu continuo mandando mensagem pra ele lembrar de mim, assim, lembrar do processo sabe que aquele paciente precisa daquilo, precisa de ajuda, precisa estar com alguém ali. E é triste isso, sabe? Assim, é uma coisa que eu abordei isso lá na Boston e ficou todo mundo me olhando com uma cara meio assim. Eu te entendo perfeitamente. Sabe assim, mas não é tipo, isso não é um mote pra trazer aqui. E eu, assim, senti, assim, que eu trouxe aquele... o problema pra dentro do quarto. Porque eu sou uma pessoa meio inconveniente, assim, quando eu quero falar o que tá óbvio, mas ninguém tem coragem de falar. Eu sou aquela pessoa que levanta a mão e pergunta, assim, mas assim, vamos trazer um negócio que tá incomodando? Porque isso, se é uma doença crônica e progressiva, por que a gente oferece tratamentos de tempo limitado? Mas, assim, quando a gente oferece uma extensão, o paciente, ele não vê isso bem, sabe? Ele acha assim, pô, mas eu já te paguei uma vez. Só que peraí, gente, ele acha um absurdo, a escola do meu filho pelo ano também. Só que o próximo ano vai ser gratuito? Não vai. Né? Ele continua precisando de educação ele continua precisando aprender. Mas aí eu vou parar, eu vou falar pro Poliedro que eu não vou mais pagar a escola. Sim, não vai porque eu já paguei uma vez. Não vai ter outra. Então, assim, a gente entende que o buraco é muito embaixo e que, por exemplo, para SUS, o tratamento deveria ser para sempre. Porque o SUS a gente não está pagando, é o Sistema Único de Saúde. Sim. Eu acho que o paciente nunca deveria parar de ser visto. O paciente foi operado pelo SUS ou que faz um tratamento... Acompanhamento ele tem que continuar. Sim. Agora, é importantíssimo, né? Não tem vaga também, muitas vezes não tem vaga, ou o paciente não quer. Ou ele não quer. Exato. Ou às vezes bota muito empecilho também, né? Só pode ir naquele horário, aquele tipo de consulta, e o paciente tem uma vida também. Não dá para ficar se disponibilizando no horário que eles podem. Tem um monte de complicação, gente. A gente vai ficar falando, vai ser assim... Infinitas, né? É um assunto infinito. Mas vamos colocar seriedade. Mesmo que tivesse uma hotline 24 horas, 7 dias por semana, eu ainda acho que a grande maioria dos pacientes ia declinar. Ia querer ser empurrado ladeira abaixo, ia querer que a gente pegasse pela mão mesmo. Sim. Não é isso que está faltando. Sabe? Porque, por exemplo, a gente pode terminar esse podcast agora. Ele vai ficar gravado como tem milhares de outros. Sim. E ele sempre pode pedir ajuda vendo um podcast. Como eu peço para mim, eu escuto um podcast, eu vou aprender de outra maneira, né? Neurociência eu gosto de comportamental, ciência comportamental e tal. E eu tô sempre assistindo alguma coisa. Então, não é empecilho. Tá lá, o conteúdo tá gratuito, tá gravado, não sei o que, eu posso assistir o que eu quiser. Mas o paciente que ele sofre de obesidade, ele quer muito, sempre alguém puxando ele, sempre ele delegando para alguém. E esse eu vejo que é o maior, não é oferecer gratuitamente ou estender seu braço. Se estender o braço, ele vai querer que você faça a corrida por ele. Né? Ele precisa direcionar a questão da obesidade dele para alguém. E se a gente se disponibilizou para ajudar, a gente vai ser não posso nem colocar alvo, né? Mas a gente vai ser a pessoa da vez, que ele vai direcionar toda a expectativa e energia nele. Ele se frustra. E ele se frustra não só com ele, mas com toda a equipe que estava lá o tempo todo. E assim, geralmente, sabe quando a gente vê esses que somem e aí voltam no último mês, porque ele sabe que vai acabar o mês dele lá em novembro, em outubro ele começa a encher a gente de... E quer que a gente resolva, né? Mas em um mês ninguém vai conseguir catar todos esses cacos. Você teve 12 meses que foram, né, perdidos. Foram perdidos e ele não...
Então, Não e é veio, não frustrante. voltou. Por isso que eu acho que eu fiquei meio, sabe? Eu te entendo perfeitamente. E eu dava uma chorada boa, eu ia malhar. E aí eu Aproveitava aquele o suor. se misturava com as lágrimas e tal. Mas eu voltava para casa mais tranquilo. Porque não era uma coisa que eu queria fazer, tipo, na frente. Era um momento meu. Sim. Sabe? Sei lá, se eu cheguei, né? Eu tô com 46 anos. Você chega agora e vê assim, poxa, você conquistou tanta coisa, mas ainda tá tanta coisa que tá esburacado ainda. Mas Sim. que por mais que eu me esforce, eu não consigo tapar esse buraco. Não consegue. É muito. Por isso que é muito importante aí o pessoal grude na equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Aproveite enquanto vocês têm. Tem tanta gente Sim. querendo uma equipe multidisciplinar e não sabe nem por onde começar, quem buscar. E hoje, na Angioscópio, a gente tem essa equipe pronta para... E demorou para fazer essa equipe. Porque, assim, sempre um elo era dissonante do resto da equipe. Agora que a gente conseguiu todo mundo falar a mesma língua, não que todos concordem gênero, número e grau, mas todo mundo tá ali falando a mesma língua. Poxa, aproveitem, usem, abusem da gente. Exatamente. A gente tá aqui para nortear, mas no final o caminho é seu. A gente tá aqui para direcionar, né? Nada pronto para eles, não tem como. Nem é interessante. A estrada vai ser asfaltada até um caminho. É igual o restante filhos, cabe né? à pessoa. Pô, muitas vezes eu vejo que o Henrique tá fazendo errado, eu quero falar, peraí, eu vou fazer para você e tal. Mas eu falo, cara, olha, é assim. Vai lá, eu sei que tá difícil, às vezes eu vejo ele bufando. Mas você precisa ir. Você precisa continuar aí, é por esse caminho, tá indo certo. Exatamente. Vai que no final você vai me agradecer. Foi o processo que você falou. Exato. Você tá olhando as dificuldades, tá trabalhando sua calma. Tudo isso, no final, você vai me agradecer. Eu podia ter chamado alguém aqui para resolver para você, mas não. Ele tem que aprender a frustrar. Né? Isso. Bom, eu acho que é isso. Por hoje. Começar a jogar. Por hoje é isso. Vamos deixar um pouco mais, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até perder de vista. Sim. A gente vai deixar o arroba da doutora Suelen aqui também. Para todo mundo acompanhar ela lá, fazer parte com a gente, né? Da Postem família Angioscópio, coloquem as perguntas. Põe o tag na gente pra gente entender exatamente. O que, né, e responder vocês, dar oportunidade. Comentem lá no nosso arroba, no arroba doutora Suelen, aqui no YouTube. A gente vai respondendo diariamente, aí vai postando no canal da outra, vai postando na Angioscópio. Vai compartilhando, né, as informações. E não deixem de seguir a gente, nem a doutora Suelen. Às acompanhar. Vezes fica repetitivo, gente. Às vezes eu falo pra vocês, eu fico cansada de falar a mesma coisa. Mas é importante. É importante. São assuntos importantes e eles precisam ser abordados. E alguém precisa abordar. Porque ele é maçante. Mas a gente tá aqui e vai continuar. Sempre. Nossa, sempre. Eu já tive a crise, já bati a poeira. Vamos E assim, é todo dia batendo a poeira. Bate a poeira. Quando uma tá assim, ó, a outra ajuda a outra. Sabe, já falei, ó, eu cheguei pra Carol esses dias, falei, aquela que eu resgatei. Falei, Carol, fiz a pessoa me responder, ó, conseguimos resgatar. Já dá uma alegria. Já deu uma alegria. Então, graças a Deus, né? Poxa, vimos que a pessoa tá aí, tá. Mas ela nitidamente tá em negação. Ela não tá. Ela vai voltar, ela ainda tem tempo. Ela tem tempo pra gente. Mas ela tá em negação. Sabe, ela tá sofrendo a negação, ela não quer assumir as responsabilidades, eu entendo. Sim. Mas ela tem que entender que a gente tá aqui, Isso. A gente tá aqui. E isso é importante, ela entender que tem um suporte. Exatamente. Tá tudo bem. A gente vai estar sempre aqui. Gente, obrigada pela audiência, obrigada pela companhia maravilhosa. Obrigada. É sempre muito bom bater papo aqui, conversar. E a gente precisava da Suelen, Sim. Porque a gente até vai... Vamos fazer uma consulta agora. Agora depois você consulta, gente. Desculpa. É isso. E até a próxima. A gente promete que vem com outros assuntos. Vai vir mais assuntos, vão dando mais convidados. Também, exatamente. E vai ser isso. A gente tá aqui para desmistificar. E também, falar o que às tem que vezes, ser falado. Vamos fugir um pouco do assunto emagrecimento. Vamos falar de outras coisas que atormentam a todos, porque é interessante que vocês entendam que tenham conhecimento. Com vocês. A gente tá aqui cheio de perguntas, um monte de coisa também. Pra não ficar a vida acontece pra gente também, né? E em todas as searas. E mandam tudo que é coisa, que tipo de complicação, de obstáculo, mandam pra gente também. A gente também passa. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Foi maravilhoso. Tchau, tchau.